Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia Sanguita, sou médica, médica infectologista, médica integrativa, e o vídeo de hoje eu vou falar com você sobre como viver de telemedicina e como a gente pode usar a telemedicina para crescer a nossa conversa, os nossos atendimentos em saúde integral, em saúde integrativa, em medicina, essa medicina das médicas fora da caixa, tá bom? Então, esse vídeo aqui também é mais específico para médicas, tem muitas pessoas que seguem aqui no canal que não são médicas, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre a telemedicina, fica aqui comigo. Bom, então o que você já sabe sobre telemedicina, né? Você já sabe que em março do ano passado, março de 2020, foi instituída uma lei, assim, uma lei rápida, né, de aprovação da telemedicina. Era uma discussão ética que vinha acontecendo há pelo menos 2 anos de forma intensa dentro do CFM, dentro dos nossos conselhos, sobre instituir ou não a telemedicina. E naquele momento, março de 2020, foi aprovada uma lei que eles chamam de Lei da Telemedicina, regulamentando essa possibilidade de atendimento online. Tem algumas regras, algumas limitações que a gente tem que trazer para explicar para vocês direitinho o que é, como que pode se fazer isso, né? Então, assim, eu sei que é algo que muita gente tem dúvida. Eu, particularmente, a telemedicina chegou para mim, assim, não com muita surpresa, porque como eu tenho atendimento médico, atendimento terapêutico, como terapeuta ou como coach, que eu fui durante muito tempo, eu já usava atendimentos online. Então, eu só não usava atendimentos online para o atendimento médico. E era algo que eu sempre deixava bem claro. Eu falava, olha, eu me lembro que eu já atendi pessoas morando em outro país, né? E aí eu falava, olha, não é a médica aqui que está atendendo você, aqui é um atendimento terapêutico, mesmo que eu seja médica. Eu deixava isso muito claro, né? Escrito no prontuário ali, desde a primeira consulta, para que não houvesse uma confusão, porque eu sabia que não havia possibilidade de atendimento como médica por teleconsulta. No entanto, isso mudou em março de 2020. Na minha vida, especificamente, foi muito assim, interessante e muito importante, porque coincidiu justamente com a minha mudança de cidade. Quando eu mudei de cidade, eu deixei, para os pacientes de infectologia, eu deixei uma referência de uma colega, tudo para que eles pudessem acompanhar com ela. Para os pacientes de medicina integrativa, eu deixei referências, mas também não eram pessoas que trabalhavam da mesma forma que eu, porque realmente a minha forma de atender com a saúde integral, ela é bem diferente da forma das outras pessoas. Agora tem mais pessoas atendendo dessa maneira, porque a gente tem as alunas do curso que querendo ou não, se inspiram e acabam usando as ferramentas que eu sempre trabalhei. Bom, e aí o que acontece? Eu mudei de cidade em março de 2020, e justamente em março de 2020 foi instituída a telemedicina, então eu pude trazer uma boa parte, não todos, mas algumas das pessoas que eu já atendia continuaram se consultando comigo. Então eu passei a desenvolver a telemedicina muito assim, de supetão, sem, na verdade, nenhum preparo muito importante para isso, porque assim, dentro da minha cabeça, né, e é isso que eu quero passar para vocês, não tem complicação. É você ter um computador, uma sala para atender, como se você tivesse seu consultório, ou atender no consultório, né? Tem muitos colegas que preferem fazer a telemedicina do consultório. Eu hoje, por exemplo, que tenho um espaço físico de consultório também, além do meu consultório domiciliar, muitas vezes eu vou para lá para fazer consultas de telemedicina, porque o ambiente é diferente, né? A gente sabe que a gente precisa ter um ambiente de trabalho, um ambiente de casa. E a telemedicina feita em casa, a gente precisa saber fazer essa diferença, né? Do ambiente de trabalho e do ambiente de casa. Isso é extremamente importante. Bom, mas abriu as portas para essa possibilidade. E aí, a maioria das pessoas hoje, meus colegas, procuram com muitas dúvidas sobre a telemedicina, né? Sobre como usar, o que eu faço, como que eu começo. Então, eu quero aqui nesse vídeo tentar ser o mais didático possível para te mostrar que é fácil, né, fazer, que dá para começar já dentro da mentoria, né? Eu tenho trabalhado isso mais especificamente, isso também vai fazer parte dos próximos cursos de alguma forma, mas eu tenho trabalhado isso de uma forma mais específica porque tem um ajuste de comunicação
adaptação que precisa ser feita para trazer o paciente para a teleconsulta. Os pacientes, eles não estão acostumados a uma teleconsulta, né? Eles se adequaram. Então, hoje, mais de um ano depois, o que eu percebo no começo era muito pouco aceitável, as pessoas, elas quase não vinham para a teleconsulta. Hoje, elas já vêm com mais facilidade. Então, assim, hoje é mais fácil, por exemplo, eu tenho pacientes daqui da cidade onde eu moro, de Florianópolis, que preferem marcar ali na plataforma de agendamento a teleconsulta ao invés da consulta presencial. Então, isso hoje é possível, certo? E o que é que eu vou precisar? Você vai precisar de um computador, de uma câmera. Tem câmeras boas, eu tenho usado uma câmera, a própria câmera do meu computador, ou uma webcam que eu tenho, mas ela não é a melhor webcam. A melhor webcam para usar é uma que eu usei bem no começo, que eu sempre tive, que é a da Logitech. O que aconteceu com essa câmera da Logitech? Depois da pandemia, ela subiu assim de valor umas 4 vezes, porque eu me lembro que quando eu comprei, em 2019, ela foi 400 e poucos reais. Quando eu fui olhar novamente em 2020, ela já estava quase 2.000 reais. E aí ela tinha o mesmo valor de uma câmera profissional, que é a que eu uso hoje. Então eu preferi comprar uma Canon profissional, certo? Só que para usar no computador, nem sempre eu ligo a câmera profissional. Eu geralmente ligo uma webcam mais simples que eu tenho, ou a própria câmera do computador. Só que assim, é legal você ter uma câmera boa para que você possa ser bem visto e tal nos detalhes, tá certo? É legal que você tenha um ambiente também confortável, não um ambiente que... precisa ser um ambiente tipo um consultório em casa? Depende muito de cada pessoa, né? Isso aí é o seu jeito. É legal que esse ambiente remeta a pessoa se conectar com o trabalho. Então, você vai chegar ali e vai se conectar com o trabalho. O seu paciente do outro lado sabe que você está sentado ali para atender, que aquilo é um trabalho, entendeu? Então, a forma como você vai se vestir, tudo isso é importante. O que é importante é ter esse espaço. E aí você vai precisar desse espaço, você vai precisar do seu computador, você vai precisar da sua câmera e você vai precisar, agora que é a parte mais difícil, qual plataforma eu uso para fazer os atendimentos? As plataformas não têm nenhuma especificação na lei falando que você tem que usar uma plataforma X oferecida por alguma empresa. Não tem isso. Você pode usar o Skype, juridicamente, inclusive, Skype, Zoom, Google Meet, WhatsApp, tudo isso pode ser usado sim, certo? Tem recomendações de que você... Eu assisti esses dias um vídeo de um advogado em que ele falava para gravar as consultas, que isso seria um respaldo jurídico muito bom, desde que você tenha um espaço assim de sigilo muito próprio para gravar, para guardar esse registro. Eu, particularmente, não gravo as minhas teleconsultas, eu registro em prontuário. E aí vem uma outra questão, qual prontuário eu uso? Tem algumas empresas que oferecem, além da sala para atendimento, o lugar de agendamento e o prontuário, certo? Isso é interessante? É interessante, mas a lei também não é clara quanto à necessidade de usar um prontuário vindo de alguma empresa específica, de registros de prontuário médico. Você precisa ter um registro com um prontuário médico e que ele seja acessível, mas pode estar no seu computador. Aí uma vez uma aluna me perguntou, mas e sigilo, essas coisas assim? Bom, tem várias formas de colocar sigilo no seu computador, mas eu particularmente somente eu uso meu computador, então isso nunca me foi um problema. Claro que tem pastas específicas reservadas e tem como você colocar isso com pastas trancadas em que só você acessa. Eu sei que é possível, entendeu? Então você pode fazer dessa forma. É importante manter esse sigilo do paciente, mas isso é algo que ainda a legislação do CFM, tanto as normas, né, a própria lei da telemedicina, ainda não sabe muito bem como lidar com essas questões do sigilo aí dentro, certo? O que se recomenda realmente é que você contrate uma empresa que te ofereça tanto a sala de atendimento, que não é preciso, porque você pode atender, como eu falei, pelo WhatsApp, tanto quanto o espaço de agendamento, quanto um lugar de prontuário eletrônico. Então, isso aí seria legal. Tem várias no mercado, não sei te falar especificamente de todas, né? Porque eu também não estou aqui para fazer propaganda de empresa nenhuma. Aqui eu uso, ela tem um valor pouco acessível, então eu tenho visto as minhas próprias alunas têm trazido outras empresas que estão usando e que são interessantes. Uma outra coisa
é importante, por exemplo, a gente faz medicina integrativa, a gente também tem atendimento terapêutico, né, muitas vezes, ou então o atendimento médico mais ampliado. Então é importante você avaliar se essa empresa, se ela te dá um espaço para você fazer uma anamnese que tenha mais o seu jeito. Como assim uma anamnese do meu jeito, né? Por exemplo, a minha anamnese, ela é uma anamnese centrada na pessoa, ela tem um olhar mais do físico, mental, emocional, espiritual, então eu preciso escrever, relatar sobre isso, entendeu? Então, é só olhe se é uma empresa muito engessada ou se é uma empresa que vai te dar mais liberdade na construção da forma como você vai registrar esse paciente, tá certo? Então, isso é importante. E o que a legislação nos fala é que é o seguinte: a telemedicina é um ato médico, então a gente tem que ver se aqui, naquele momento, naquele atendimento, o meu ato médico não será prejudicado. Por exemplo, eu vou precisar fazer um exame físico daquele paciente e isso vai prejudicar o meu atendimento? Então, dentro desse nosso atendimento, que aborda mais doenças crônicas, pessoas com mais sintomas de transtornos mentais comuns ou doenças mais associadas a um caráter físico e emocional, talvez a gente não tenha esse problema, mas nós temos que ter cuidado com algumas questões. Por exemplo, o paciente em quadro agudo, né? Esses dias eu recebi uma ligação de uma paciente que eu já atendo há algum tempo, que mora em outra cidade, e ela, olha, doutora, você pode olhar hoje o fulano, porque ele está com suspeita de Covid e ele está dando falta de ar e tal e tal. Pela descrição que ela fez, ele é um quadro que precisa ser avaliado, ter feito o exame físico, ser feito uma ausculta respiratória, né? E aí eu falei, olha, esse paciente precisa de um médico que vá auscultá-lo, pelo menos, né? Mesmo que você me passe todos os dados vitais. Então, eu prefiro que ele seja atendido por um médico aí da confiança de vocês, na cidade de vocês. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O paciente tem que saber exatamente se aquilo que ele precisa pode ou não ser feito dentro da telemedicina. Então, é interessante que você desenvolva, né, algumas pequenas regras para o paciente agendar a consulta com você por telemedicina. Por exemplo, não ter um quadro agudo, não estar com sintomas naquele momento agudos, ou então, se ele tiver sintomático, que ele possa se direcionar ou ao seu atendimento presencial ou a um posto para ser avaliado. Então, tudo isso tem que ter cuidado. Um paciente de trauma, por exemplo, não tem como você fazer uma telemedicina. Então, essas são algumas restrições, mas são muito poucas. E nos atendimentos de saúde integral, elas aparecem pouco, porque geralmente a gente conduz mais pacientes crônicos nesse sentido, tá certo? Então, isso é importante. Outra coisa que é colocada por lei é que é importante que o paciente saiba previamente o valor da consulta, então isso não pode ser feito depois, e o que é orientado judicialmente, inclusive, é que ele comprove para você antes pelo WhatsApp que ele fez aquele pagamento da consulta, certo? E eu falo para você, gente, porque eu já tive pacientes que não pagaram na consulta depois, né? Apesar da secretária ficar cobrando, insistindo, enfim. Então, hoje, exceto para pessoas muito próximas a mim que se consultam, a maioria das pessoas eu peço o comprovante antes. Eu ou a minha secretária, na verdade, porque os agendamentos de telemedicina, eles chegam por várias fontes, eles não chegam só pela ligação no consultório, eles chegam por perguntas no WhatsApp, por perguntas no Instagram, e aí muitas vezes vai ser você que vai ter que gerenciar isso, não é a sua secretária que está o tempo todo com o seu canal de WhatsApp, né? Às vezes, e também nem com o seu canal de Instagram. Então, às vezes, chega por ali uma pergunta, você pode ou encaminhar para a sua secretária, caso você tenha alguém disponível para fazer isso, ou você mesmo encaminhar para que você resolva, né? Então, tudo isso pode ser feito. Você mesmo pode agendar, você mesmo pode organizar, desde que esse paciente tenha um link para agendar a consulta, né? E esse link, gente, pode ser um link do seu WhatsApp. Você tem alguns sites que você cria e desenvolve o link do seu WhatsApp. Você pode colocar esse link no seu Instagram ou no seu site, e a pessoa clica ali, ela começa uma conversa com você, é onde você vai direcionar para a teleconsulta, para os agendamentos, para os horários, enfim, tudo aquilo que pode ser feito, né? E aí, por isso que é importante ter esse canal de comunicação. Como eu falei, que pode ser simples, assim, se você estiver começando. A gente não sabe por quanto tempo a telemedicina vai durar, porque quando foi promulgada aquela lei lá atrás, foi falado que seria pelo tempo enfim,
pelo tempo da pandemia, né, que está se prolongando. Mas eu acho muito difícil ter regressão nos atendimentos de telemedicina, porque é algo que realmente foi um acelerador de futuros essa pandemia, a gente já falou sobre isso, e ele acelerou o futuro na questão da medicina integrativa, porque muito mais pessoas têm se interessado, e ele também acelerou o futuro na telemedicina. Então, são dois pontos que eu acho muito difíceis de regredir. E aí, é importante você pensar nessa possibilidade, porque existe sempre alguém querendo se consultar com você. Já parou para perceber isso? Sempre alguém falando, você às vezes atende no seu PSF, e alguém fala assim, fulana, onde que você atende particular? Porque eu quero ir, ou eu quero encaminhar fulano, ou eu quero ciclano, entende? E aí você não tem um consultório, mas talvez você tenha uma possibilidade de atendimento de telemedicina. Não existe dentro da regulamentação falando também que você precisa ter um consultório físico. No entanto, isso é meio que subjetivo, assim, como é que eu vou falar? É meio que assim, é como se o consultório médico online, ele é uma extensão do seu consultório físico. Então, por que é bom você ter um lugar de referenciamento desse paciente? Porque talvez ele faça um quadro agudo ou você precisa estar com ele de forma presencial. É importante que você tenha um lugar para atendê-lo ou alguém que você possa encaminhar. Tá certo? E aí é legal usar a telemedicina para começar realmente os seus atendimentos de medicina integrativa, talvez, já ter esse atendimento de saúde integral. Falar saúde integral, hoje eu vejo que as pessoas estão com mais facilidade. Por quê? Porque não vai tanto nas questões da medicina integrativa, né? Então faça como você quiser. Seja o especialista otorrino, mas com saúde integral, com olhar integral para o paciente. E isso você pode fazer um pouco pela telemedicina, sabe? Trazer aí é a parte mais difícil, né? E ao mesmo tempo aquela que a gente mais busca desenvolver, que é traçar uma comunicação que leve o paciente até o link do seu WhatsApp. Então você traça uma comunicação, cria ali uma autoridade, uma relação de confiança com o paciente que vai fazer com que ele sinta tranquilidade de clicar ali e agendar uma consulta com você. Alguns serviços e empresas oferecem esse link de agendamento. Por exemplo, eu contrato uma empresa que eu tenho ali, eu coloco alguns horários por semana reservados para telemedicina, e aí essa pessoa pode ir lá e clicar e agendar o horário dela, entendeu? Ali mesmo ela não precisa nem falar comigo, no dia da consulta a gente se encontra no teleatendimento, é como se fosse a minha secretária online. Isso pode ser feito também. Mas como eu falei para vocês, você pode começar com um computador, com uma plataforma Zoom, ou com o seu WhatsApp, ou com o Skype, e com um registro para você fazer o seu prontuário, certo? Para você fazer o seu atendimento. E aí você precisa de uma rede de comunicação para dizer às pessoas que você está fazendo isso e que tem horários disponíveis. Pode começar com talvez um horário por dia disponível depois do seu expediente, para ir criando essa relação de atender, entende? Ou então 2 vezes na semana disponíveis, 1 vez na semana disponível, porque você vai criando uma demanda para aquela sua necessidade. E aí você, aos poucos, vai se interessar, inclusive, por divulgar mais aquilo, por fazer, para ampliar esse trabalho, para ampliar essa possibilidade de viver de teleatendimentos, né? Que é o que eu coloquei aqui no começo. Como eu falei, é importante que você crie uma relação de confiança com essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas podem, vamos supor que acabe a telemedicina. Então, mas você tem pessoas ali que se consultaram com você, que estabeleceram uma relação de confiança. E pode ser que elas se desloquem até você ou não, mas é importante que você desenvolva isso, certo? E nesse momento da pandemia, pelo menos para mim, eu trago isso como algo muito possível, né? Eu tenho praticamente vivido, só não falo que eu tenho vivido de telemedicina porque eu exerço outras funções também, né? Tem os cursos, tem as mentorias, tem o atendimento presencial, mas a telemedicina é responsável por uma grande parte da liquidez do que entra, né, financeiramente na minha vida hoje. Então, é tudo uma questão de você estruturar e ir criando essa prática, ir criando esse lugar, ir criando essa cultura, né, das pessoas também poderem se atender. Talvez seu tio está lá, sei lá, a 1000 quilômetros de você, ele queira, ou alguém que ele conhece, queiram se consultar com você, entendeu? Então, ir criando essa nova cultura, porque a gente tem que quebrar algumas barreiras para desenvolver essa nova cultura. Então, não se esqueçam, fazer a telemedicina em si é algo que você está achando difícil porque nunca sentou para fazer. Então, comece reservando um espaço para isso, reservando um espaço na sua agenda,
criando um canal de comunicação que pode ser uma postagem no Instagram, pelo menos avisando as pessoas que você tem horários disponíveis para teleatendimento. Essas pessoas irão chegar. Você pode fazer o atendimento pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, ou pelo Skype e registrar no prontuário eletrônico. Eu sugiro que você contrate, nem que seja o prontuário eletrônico, ou que você tenha isso bem organizado em pastas dentro do seu computador, porque isso é um registro que, vamos supor que tem algum problema jurídico com esse paciente daqui 5 anos, eles vão procurar você, né, para encontrar esses registros e acessá-los. Então, a gente precisa ter esses registros, eles são a nossa proteção, eles são o nosso cuidado, né? E a gente precisa ter com o paciente uma conversa muito clara antes do atendimento, mostrando aquilo que a gente oferece, aquilo que a gente tem para ele, né? E os valores, e aí esse paciente já te paga, porque é importante. E você tem ali, eu gosto de fazer uma pré-consulta, que seria uma pequena conversa, ou via WhatsApp, ou para responder um tipo de questionáriozinho, e aí você tem a consulta, e aí um acompanhamento pós-consulta, que você pode definir ou não um valor já incluso na sua consulta para fazer esse acompanhamento e o tempo desse acompanhamento, ou uma orientação de marcar retornos continuados ou em algum outro momento. Tudo depende muito da forma como você aborda o paciente. Dentro da medicina integrativa ou da medicina da saúde integral, que é o que eu tenho feito, esse paciente eu faço uma outra conversa com ele uns 15 dias depois para saber como que ele está, e nesse período ele tem o meu acesso meio que livre para perguntar, para tirar dúvidas, para se resolver em relação àquela questão que foi trazida durante o atendimento, tá certo? Bom, então é isso, né? Não são informações tão difíceis, mas que muitas vezes eu vejo que vocês têm muita dificuldade. Então, a minha intenção aqui nesse vídeo foi trazer para vocês esses conhecimentos sobre a possibilidade incrível que é ter a telemedicina para nos servir como um lugar de atendimento daquele jeito que a gente gosta de fazer a medicina, que a gente acredita que a gente pode fazer isso de casa, né? Desde que a gente tenha um espaço para isso, que a gente pode fazer isso viajando, desde que a gente tenha um espaço para isso, e que isso nos dá uma certa liberdade, tanto financeira quanto espacial. Então, isso é muito, muito interessante, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um abraço.